A humanidade tá voltando para a Lua. Só que dessa vez, não é só para deixar umas pegadas e fincar bandeira, sabe? Agora a coisa é diferente. O que está começando é uma verdadeira corrida por recursos. A gente está prestes a ver o início de uma era totalmente nova, em que nosso satélite pode ser a chave para o futuro da exploração espacial. E quem sabe, até para a nossa economia aqui na Terra. Para entender bem essa história, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o maior de todos os desafios, a tal da tirania do foguete. Depois, vamos ver como a Lua pode virar um tipo de posto de abastecimento cósmico. Aí a gente abre o mapa do tesouro lunar, conhece os novos garimpeiros espaciais e, por fim, tenta entender quais são as regras desse jogo. Ok, vamos começar do começo. Para sacar por que minerar a Lua virou um assunto tão sério, a gente precisa primeiro entender o problema número 1 de qualquer viagem espacial: a gravidade da Terra, e o que os engenheiros chamam de tirania do foguete. Olha só essa imagem, o icônico Saturno V, uma obra de arte da engenharia, sem dúvida. Mas na prática, ele era basicamente um tanque de combustível gigante com um foguetinho em cima. Pensa só, para levar aquela pequena cápsula para o espaço, mais de 90% de todo o peso dele era só o combustível necessário para levantar o próprio combustível. E a física por trás disso, olha, ela não perdoa. É a chamada equação do foguete de Tsiolkovsky. Ela mostra um ciclo vicioso. Para ir mais longe ou mais rápido, você precisa de mais combustível. Só que mais combustível significa mais peso. E mais peso exige ainda mais combustível para sair do chão. Essa é a tirania que faz a exploração espacial ser tão cara e tão difícil. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta, por mais incrível que pareça, pode estar justamente no nosso primeiro grande destino. A Lua não é só um lugar para visitar. Ela pode ser a solução para esse problema. A gente precisa começar a pensar na Lua de um jeito diferente, um ponto de apoio estratégico no espaço. Imagina se, em vez de levar tudo o que a gente precisa da Terra, fosse possível fabricar as coisas lá mesmo. Essa ideia tem um nome, e ela está mudando completamente o jogo. ISRU é a sigla para Utilização de Recursos in Situ. A ideia é muito poderosa na sua simplicidade. É basicamente viver da Terra. Ou, nesse caso, viver da Lua. Usar os materiais que já estão lá para construir, para abastecer e para sustentar as missões espaciais do futuro. E a vantagem disso é absurda. Como a gravidade da Lua é bem mais fraca, precisa de 22 vezes menos energia para lançar alguma coisa da superfície dela do que da Terra. Abastecer um foguete na Lua para uma viagem a Marte, por exemplo, é muito, mas muito mais eficiente do que tentar lançar um foguete gigante lotado de combustível daqui. Isso tudo leva a gente para a pergunta que não quer calar. Mas, que recursos valiosos a Lua tem de verdade? O que é que justifica esse esforço todo? Bom, vamos dar uma olhada nesse mapa do tesouro. O recurso mais valioso na Lua não é ouro, não é platina. É água. Sim, água. Ela está lá na forma de gelo, escondida em crateras nos polos da Lua que nunca, jamais recebem a luz do Sol. E o valor dela não é nem para beber, é para algo muito mais importante no espaço. E o processo para transformar essa água em poder de foguete é até bem direto. Primeiro, o gelo é minerado e derretido. Depois, um processo chamado eletrólise separa a molécula de água, o H2O, em hidrogênio e oxigênio. E esses dois juntos, bom, eles formam um dos combustíveis de foguete mais potentes que existem. A Lua pode literalmente abastecer a exploração de todo o sistema solar. E não é só a água. O próprio solo lunar, aquele pó chamado regolito, é riquíssimo. Tem alumínio e titânio, ótimos para construir estruturas e equipamentos, tem ferro, que pode ser extraído junto com o oxigênio do solo, e tem silício, que é matéria-prima para fabricar painéis solares e gerar energia ali mesmo, localmente. Mas tem um recurso que sempre rouba a cena quando o assunto é mineração lunar, o hélio 3. Ele foi depositado na superfície da Lua pelo vento solar durante bilhões de anos, e muita gente fala que ele é a chave para a energia de fusão nuclear, uma fonte de energia limpa e quase infinita aqui para a Terra. A promessa é fantástica, não é? Mas, quando a gente vai olhar os dados de fontes científicas, a realidade parece um pouco mais pé no chão. Então, vamos aos fatos. A concentração de hélio 3 no solo lunar é baixíssima, coisa de partes por bilhão. Para conseguir uma quantidade útil, seria preciso minerar e aquecer áreas gigantescas de solo a 700 graus Celsius. A maioria das análises científicas sérias aponta que esse potencial todo é, na verdade, bem exagerado. No fim das contas, seria mais eficiente só cobrir a mesma área com painéis solares.
Com todos esses recursos em jogo, é claro que a corrida já começou. Mas os competidores de hoje são bem diferentes daqueles da década de 60. Vamos ver quem são esses novos garimpeiros lunares. A primeira corrida lunar foi uma disputa ideológica, né? Duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. A corrida de hoje é bem mais cheia. Tem várias nações e, o que é fundamental, tem empresas privadas, todas de olho no prêmio econômico e estratégico que a Lua representa. De um lado, a gente vê as potências nacionais. Os Estados Unidos estão liderando o programa Artemis, que é uma coalizão internacional. A China vem forte com seu programa Chang'e, que já tem planos bem concretos para uma base lunar. E do outro lado, com uma força incrível, vem o setor privado. A SpaceX, do Elon Musk, desenvolvendo transporte em massa, e empresas como a Astrobotics, que são focadas justamente na tecnologia para achar e minerar esses recursos. Com tanta gente poderosa e tanto interesse em jogo, surge uma pergunta fundamental. Quem é que dita as regras disso tudo? A Lua vai ser uma espécie de velho oeste espacial, uma terra sem lei? Ou existe alguma regulamentação? Bom, a base de tudo é o Tratado do Espaço Sideral, de 1967. Ele diz basicamente que nenhum país pode ser dono da Lua. Ela é um patrimônio de toda a humanidade. Tentativas de criar regras mais específicas para a mineração, como o Acordo da Lua, acabaram não indo para frente. E mais recentemente, os acordos Artemis, liderados pelos Estados Unidos, trouxeram uma nova interpretação que está no centro de todo o debate hoje em dia. E aqui está o pulo do gato. O Tratado de 67 proíbe a apropriação nacional. Ninguém pode fincar uma bandeira e dizer esse pedaço da Lua é meu. Mas os acordos Artemis argumentam que extrair e usar recursos, como água ou minerais, não é a mesma coisa que reivindicar soberania sobre o território. A analogia que eles usam é: pescar em águas internacionais não faz de ninguém o dono do oceano. É uma área cinzenta gigantesca na lei e que está sendo disputada agora mesmo. E para além da briga jurídica, tem a preocupação ambiental. O que uma mineração em larga escala pode fazer com um ambiente lunar que é tão frágil? É aí que entra o princípio da precaução, um conceito que a gente usa muito aqui no direito ambiental da Terra. Ele diz que, se a gente não tem certeza sobre os impactos, o melhor é agir com o máximo de cautela para não causar um dano que não possa ser revertido. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, a grande questão. A Lua tem um potencial incrível de ser o trampolim para o futuro da humanidade no cosmos, um projeto que poderia unir todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, os recursos valiosos, as ambições nacionais, a falta de regras claras, tudo isso cria um cenário perfeito para que as disputas que a gente já tem aqui na Terra sejam simplesmente levadas para o espaço. O futuro da exploração lunar está sendo escrito neste exato momento, e a direção que essa história vai tomar, sinceramente, ainda está em aberto.